Boa noite, professor. Oi, Jennifer. Olá. Oi, professor. Cadê a galera? Não sei, peraí, vou chamar no grupo. Fechou.
Peraí. Boa noite, professor. Boa noite, Gladys. Vamos esperar a galera chegar aí que a gente já começa, tá? Tá, beleza.
Boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor. Buenas noches, muchachos. A Gleides está inspirada hoje, hein? Tô. Tiveram aula de quê hoje? As duas primeiras de vocês. Ainda não, eu esqueci o nome do professor, ele é novo. Muito gente boa também. Rafael. Obrigada, gente. De nada. Legal. Foi sobre o que a matéria, gente? Marketing. Marketing mercadológico. Legal, show. Marketing é legal. É. Vamos lá. Vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois. Bora. Lembrando que a aula de hoje, né, como a aula passada, vocês estão no OSM, Organizações, Sistemas e Métodos. Tá? Então, a gente vai... Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o OSM, sobre os conceitos de OSM, que estou valendo que os alunos estavam escrevendo no Zap na minha conta. Tem um projeto com os meninos da outra turma, que estava agora. Eles estão mandando um monte de recado no Zap. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho de OSM e dentro desse processo, dentro das organizações. Alguém tem uma noção do que seja OSM? Sim, não, talvez, quem sabe? Como é o nome? OSM. OSM, Organizações, Sistemas e Métodos. É isso aí, professor. É isso que eu ia falar. Brincadeira. Mas o que vocês acham que seja? Organização de sistemas e métodos? Seria tipo um... Para que serve? Melhor ainda, para que serve? Para que serve? Para organizar alguma coisa, não? Para organizar os sistemas e os métodos. Será? Acertei? Organizar o funcionamento das organizações. Né? Deve ser um núcleo, sei lá. Procedimento, ô professor? São procedimentos que utilizamos dentro das organizações. Era um ponto positivo. Olha, quase lá, estava quase, Grátis, quase. Além disso, nós temos aí que analisar aí, né, vários itens dentro da OSM. Nós temos que saber várias coisas. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, o que é um organograma? Para que serve um organograma? Para saber quem é o chefe, quem é o líder, quem numa empresa, por exemplo, tem um organograma, não tem? Ou não? Estou falando Sim, besteira. está certíssimo. Está certíssimo. Tá, Prefeitos, então... secretários, diretores, vereadores, é isso? Não, vereador não, eu errei. Na realidade, é assim. O que temos no OSM, quando a gente fala de organograma, né? A gente avalia aí, né? E começa a ver, né, para que serve basicamente hierarquia, como a hierarquia é feita, quais os processos hierárquicos
Isso tudo caracteriza o organograma, né? Eu tenho, por exemplo, várias pessoas que não seguem hierarquia, né? Eu tenho, por exemplo, eu dou aula numa escola, vocês sabem disso, né? Eu sou diretor de uma escola, e dentro do processo da hierarquia, né, as pessoas não seguem esse processo. Então, por exemplo, eu tenho o coordenador, eu tenho, na realidade, 2 tipos de coordenadores. Eu tenho um coordenador por área, né, por exemplo, agora português, matemática, né, é um coordenador por área. Eu tenho um coordenador que coordena os coordenadores por área, né? E aí, por exemplo, o professor, ele vai direto no coordenador geral. A gente chama de PCG, né, que é coordenador geral. E aí não passa nos coordenadores de área, que são os seus coordenadores que eles tinham que ter passado, falado com eles, vão direto na coordenadora. O que acontece com isso? Eles sobrecarregam a PCG, né? E acabam, às vezes, dando trabalho para os PCAs, que são os coordenadores de área, né? Então, por exemplo, o coordenador de área tem que receber determinada coisa, eles vão entregar para o PCG. E ela acaba perdendo esse papel, ou acaba não entregando esse papel porque ela acha inútil, acha alguma coisa que não é viável para ela. Mas ela não tem que tomar isso como ciência, né? Porque quem está fazendo os procedimentos são os PCAs, né? Que são os coordenadores de área. E aí o que acontece? Acaba tendo problemas, né, com isso. Né? Os PCAs, na realidade. Por quê? Porque os professores pularam a hierarquia. Né? Isso na empresa também é um contexto muito complicado. Vocês sabem que quando vocês pulam ou vocês fazem algo anti-hierárquico, isso dá justa causa, sabiam isso? Sabiam disso? Se não, talvez, quem sabe. Não. Isso dá justa causa. Sério? Meu Deus. Nossa, não sabia Se não. alguém acima de vocês achar que vocês foram, que vocês estão tentando fazer algo para prejudicá-los, porque vocês pularam o setor, né, ou a hierarquia, isso dá justa causa. Se ela quiser entrar com... No caso, se for para prejudicar, né? Não, por exemplo, você entregou alguma coisa que era para ser entregue para ela, entregou para a superiora dela, né, da sua coordenadora, por exemplo. Né? Várias itens desse ocorrido, isso dá justa causa, se ela bater na tecla. Tem gente que não enche o saco, tem gente que não liga, né? Mas tem coordenador cri-cri, chato, que se você faz um negócio desse, isso dá justa causa para você. Professor, Fala, em caso de protocolar um documento, isso também acontece? Não, o protocolo não, porque quando você protocola, você tem que protocolar para a pessoa correta, né? Direcionado à pessoa correta. Mas no caso do protocolo, não. Se você protocolar para a sua diretora em vez da sua gerente, aí vai dar problema. Fala, Jennifer, você ia falar alguma coisa? Não ia não, professor, é que eu fechei o microfone, aí aparece. Entenderam? Então, na realidade, assim, quando vocês pulam em hierarquia, gente, isso dá um grande problema. Né? Por exemplo, na faculdade, né, eu me dirijo para Marisa. Né? Se eu for ao Paulo diretamente, caracteriza que eu estou sendo insubordinado a Marisa. Né? E isso dá problema. Isso pode me dar até justa causa, porque eu acabo, na realidade, procurando o superior, sendo que não há necessidade disso. Né? Quem poderia resolver aí era a Marisa. Mas, em contrapartida, por exemplo, Jean, se eu não posso falar com o meu diretor em vez do meu coordenador, eu posso fazer esse processo? Se o negócio for de você contra esse supervisor, sim. Mas se tem alguma coisa a falar negativamente desse supervisor, desse coordenador, sim, você pode até chegar no teu superior imediato. Mas fora isso, não. Né? Você tem que passar pelo
hierarquicamente pelo seu coordenador. Tá? E quando a gente fala nesse processo de hierarquia, fala, Jennifer, sobe o áudio. Não, eu tô abrindo e fechando, professor. Eu, nem ia falar. Você- Eu só ia falar hierarquia, mas aí você falou. Vocês começarem a pensar sobre esse processo de hierarquia, né? Como surgiu isso, como é que vem isso, da onde vem. Na realidade, todo o campo administrativo, ele vem de um lugar. Vocês sabem da onde, gente? Todo o sistema de regras, ele vem de um lugar. Vocês sabem da onde veio esse processo hierárquico? Como Da surgiu? Bíblia, professor? Não, Porque lá também fala de hierarquia. mas não veio. Ele veio do exército. Ah, Tá? Todo contexto de organização administrativa vem do exército. Tá? Então, a gente começa a analisar e começa a ver que isso já não é novo, né? E isso já vem já de um certo tempo para cá. professor, Tá? Fala, pode falar. mas o exército tirou isso de algum lugar, né? Eles não criaram isso do nada. Então, historicamente, né, Tipo assim, analisando... simplesmente surgiu a ideia e Não, isso já vem tendo um contexto de comando. Né? Quando a gente fala em comando, aham, né, a gente tem... muito tempo, né? É muito tempo. Na realidade, no contexto histórico, né, a gente tem sempre o processo de monitoramento, de contexto social, né? Então, sempre alguém mandando acima de alguém, né? A gente sempre tem esse processo. Por exemplo, quando eu falo no contexto social, né, a gente tem aí, historicamente, os senhores e os escravos, né, onde os Uhum. escravos sempre recebiam ordem dos seus senhores, né, dos seus donos ou patrões. Né? Então, a gente tem sempre esse contexto hierárquico, sempre alguém respondendo a alguém. Né? Porque antigamente, Então, vocês... professor, assim, uma opinião minha, né? Eu creio que então tudo isso surgiu da Bíblia, porque é o livro mais antigo que existe e é o que ensina a hierarquia. Então, daí surgiram outras coisas, assim como muitas leis também foram tiradas da Bíblia. assim, eu tenho, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês. Eu acredito em Deus, né? Isso é um contexto básico. Eu não sou um cristão atuante, tá? Assim, eu leio bastante de referências de outras religiões, de outros contextos, Uhum. mas enquanto a Bíblia, sou eu falando, tá, gente? Não é, não é nada de outra pessoa, nada disso. Enquanto a Bíblia, eu tenho assim, alguns contextos. Quais são esses contextos? Por exemplo, pergunto para vocês, quem escreveu a Bíblia? Vocês sabem disso? Alguém Olha, tem... professor, eu sei que várias pessoas escreveram a Bíblia, não foi um único autor, né? Como, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então, foram várias pessoas que escreveram inspiradas por Deus. Atenção. Eu vou falar para vocês a realidade. Vocês vão, Jean, como é que é isso? Ó, vamos lá. Enquanto a Bíblia, gente, na realidade, isso é contexto histórico, não sou eu que estou falando porque eu estou inventando isso. A Bíblia Uhum. foi inventada e caracterizada por um imperador romano chamado Constantino. Tá? Ele que montou os livros bíblicos. Né? Sim, de acordo com o que já estava escrito, né? Sim, mas ele tirou e colocou muita coisa para se beneficiar enquanto a sua liderança. E a gente é de liderança de novo, a gente vem no contexto de USM. Né? Por que ele fez isso? Porque ele queria se manter no império. Então, determinadas coisas que ele iria colocar poderia prejudicá-lo. Né? E aí a gente fala, pô, mas quem escreveu? Não, na realidade, assim, a gente tem, se você a gente pegar o livro mais antigo religioso escrito, que é o Alcorão, não é a Bíblia, é o Alcorão, que na realidade o Velho Testamento é baseado no Alcorão, vocês sabem disso, né?
Se É não, o talvez. contrário, não? Hã? É porque tem, tipo assim, da Bíblia se tiram, foram tirados vários outros livros, né? Tipo assim, fizeram vários outros livros com base na Bíblia. Não, não. O Alcorão ele veio primeiro. Para começar o Alcorão, quem segue o Alcorão são os judeus, né? Jesus era o quê? Eles seguem os papiros, né? Que é o Antigo Testamento, que é a lei de Moisés e os profetas. O Alcorão, ele é baseado nesse processo, né? Então, o Velho Testamento em si, ele é baseado no Alcorão, tá? Que é o primeiro, que é o livro mais antigo cristão escrito, não é a Bíblia, tá? Então, a gente tem várias referências. A gente só assim, A Torá. né? A gente tem vários contextos no esquema bíblico. Quais são esses contextos? Isso a gente tem que pensar. Gente, não é porque as pessoas falam, por exemplo, eu fui criado na religião católica, tá? Então, não é porque as pessoas falam, o padre veio e fala, olha, gente, é isso, 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 que isso seja verdade, tá? Não, isso não é verdade. Certas coisas não são verdades, né? Então, a gente tem que pensar antes de colocar muitas coisas. Temos que nos colocar, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Muitas coisas colocadas, né, no contexto bíblico, muitas coisas colocadas aí para nós. Primeiro, quem escreveu todo o contexto bíblico foram os seres humanos, foram os homens, né? Aí a gente pode, mas alguns santos os orientaram, santos que eu digo assim, né? Alguns anjos os orientaram a escrever, né? Esse processo, mas quem escreveu foram os homens, né? A gente tem que tomar consciência disso. Os homens, eles tendem a aumentar, a diminuir, a fazer vários itens ao seu próprio benefício, né? Porque todos nós, todos seres homens, vamos dizer assim, temos tendências a várias coisas, né? Somos humanos, vamos dizer assim. E aí a gente tem que tomar consciência desse processo, né? Que, por exemplo, né? A gente tem a Bíblia ela foi basicamente construída por Constantino. Constantino era ateu, para começar, né? Ele não era cristão, né? Porque vocês sabem que todos que não são cristãos são ateus. Vocês sabiam disso, né? Isso Não. é. Quando a gente fala de ateu, não é que não acredita em Deus, é que não segue a religião cristã, tá? Não é que ele não acredita em Deus. Ele pode ter outros deuses, tá? Mas ele não segue a religião cristã. Então, por isso, denominado o nome de ateu, né? Então, quando a gente fala assim, o rapaz ele é da Umbanda, ele é ateu, né? Não é porque ele não acredita em Deus, é porque ele não segue a religião cristã. Aí vocês podem pesquisar. Professor, Oi, fala, Jennifer. eu vou pesquisar isso daí que o senhor falou. Sobre a Bíblia, né? Eu vou falar assim, a forma como eu penso, né? Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia e eu acredito que Deus conservou ela, assim, da forma como ela realmente é, porque é um livro muito poderoso. Tipo, tudo que está escrito lá, se você lê, né? Não sei se o senhor já leu, Tá. tal, né? Mas, por exemplo, assim, tudo que está escrito é verídico, sabe? E ele tem poder, porque a palavra de Deus tem poder. E também fala na própria Bíblia que quem tirar, ai de quem tirar ou acrescentar alguma coisa, entendeu? Que todas as pragas ali daquele livro vão ser lançadas sobre aquela pessoa que tirar ou acrescentar algo, porque é a palavra de Deus, é algo sagrado. E eu sei que foram homens que fizeram e tal, mas Deus confiou isso a homens. Pode ter gente que quis, assim, de alguma forma levar alguma, tipo, como é que se diz? Não é privilégio, né? Quis levar alguma coisa assim para si, mas de qualquer forma eu creio, né? Eu tô falando que eu creio. Eu creio que ela foi conservada veridicamente, verdadeira. Assim, né? Quando a gente fala em contextos cristãos, né? Cristãos, na realidade, o que temos, né? Só para te colocar, né? Então, a gente tem o início que é básico, né? Por exemplo, o cristão advém do cristianismo, né? Que é uma religião feita por Cristo. Então, católico, evangélico, todos são cristãos, que todos seguem os princípios de Cristo, tá? Cristão não é um contexto dado apenas para quem é evangélico, por exemplo,
né? Que vocês sabem que todos são evangélicos, né? Quando a gente fala de evangélico, né? Todos são evangélicos, né? Então, todos são cristãos também, né? Então, a gente tem... Na verdade, é assim, vou só... o cristão significa pequeno Cristo, né? É você ser imitador de Cristo. Esse é o verdadeiro significado do cristão, né? Tem um outro nome dado para quem não segue o catolicismo, né? Tem um outro nome dado. Ah, mas eu sou cristão e não sigo. Não me lembro agora. Protestante. Lembrei. Protestante. Então, os caracterizados evangélicos são protestantes. Tá? Porque aí tem Martim Lutero, tem todo o esquema da Igreja Católica, da separação, que foram dados o nome de protestantes. Né? Então, por exemplo, o cara gente, estou falando isso, que isso é contexto escrito, histórico, tá? Não estou inventando nada. A pessoa é batista, ela não é batista, ela é protestante. Né? Assim, se a gente for caracterizar o nome da palavra. Oi? No geral, né? Porque surgiu a partir de Martinho Lutero, né? Isso. O evangélico. Isso. Então, são protestantes. Essas outras igrejas paralelas à Igreja Católica são protestantes. Tá? Então, é um outro contexto. Eu sou cristão, não, todos são cristãos. Todos que acreditam em Cristo são cristãos. Né? Todos que seguem o Evangelho, né, são evangélicos. Né? Então, não é porque são igrejas diferentes, não. Todos são evangélicos, todos são cristãos. Aqueles que descaracterizam da Igreja Católica, né, então são protestantes. É um outro contexto. Eu sou da Universal, você é protestante. Tá? Isso é um contexto bíblico, até de dicionário. Se vocês pegarem o que é protestante lá no dicionário, ele vai estar falando isso. Tá? Então, são contextos diferenciados. Então, só para colocar para vocês, né, se a gente está falando do contexto bíblico, né? Então, lá atrás, a gente tem aí, lá com Constantino, né? Constantino era um imperador que matava cristão adoidado, tá? Ele matava cristão adoidado, ele era ateu, porque ele não acreditava em Cristo, né? Ele acreditava em outros deuses, então ele era ateu. Não é que ele não acreditava em nenhum tipo de Deus, não é isso. É que ele não acreditava em Cristo, então ele era ateu. E aí o que acontecia com isso, né? Constantino, para quem sabe ou não sabe, ele sonhou com uma cruz ganhando uma guerra que ele iria combater aí em determinado tempo. E aí a partir desse momento ele virou cristão, né? Ele começou a acreditar em Cristo. E a partir daí ele montou a Bíblia dentro do processo da sua política, que ela foi, a Bíblia em cima de Constantino foi montada em cima da política, né? Então, de deixá-lo ou não como imperador, tanto que Constantino aí foi o primeiro papa caracterizado, né? Assim, feito mesmo, foi o primeiro papa. E aí a gente tem todo esse processo em cima de Constantino, por exemplo. Constantino. Né? Então, enquanto ao processo bíblico, a gente tem muita coisa, né? A gente tem que abrir, na realidade, a mente para esses processos diferentes. Né? Fala, Jennifer. Pode falar. Não, é que meu microfone tá aberto, professor. Tá bom. Mas, tipo, até é que muitas coisas surgiram da Bíblia, né? A partir da Bíblia, como leis também, tem várias leis que Nós surgiram temos a partir da inicialmente Bíblia. os 10 mandamentos, né? Que foi o primeiro processo de lei aí, né? Matarás, roubarás. Tipo assim, a base, né? A base, na verdade, acho que do mundo, né? Tipo assim, dos princípios, dos valores, né? Vem da Bíblia. A gente tem, na realidade, quando a gente começa a analisar e ver, né? Por exemplo, vocês sabem qual é a religião mais velha do mundo? Vocês têm uma noção? Já que a gente está falando sobre O isso, por enquanto? judaísmo. Oi? Judaísmo? Não, o budismo. O budismo é a religião Budismo? mais velha do mundo. Tá? Ela é a religião mais velha do mundo. É que a gente tem uma noção
de visão, porque a gente fica focado apenas numa coisa, né? Por exemplo, eu aprendi o catolicismo, como falei para vocês, eu fui criado na Igreja Católica, mas em compensação, eu li vários livros, né? Em várias outras religiões. Se vocês me perguntarem sobre religião, por exemplo, afro-brasileira, eu falo para vocês o que vocês quiserem. Se vocês perguntarem de religião oriental, eu falo para vocês também, porque eu já estudei várias coisas sobre isso, né, sobre esse tipo de religiões, sobre esses conceitos religiosos. Então, a gente às vezes se limita muito, né? Assim, é óbvio que cada um tem a crença em quem quiser, cada um crê em quem quer, né? Cada um tem a fé, né, diferente do outro. Então, assim, não é julgando, colocando quem é melhor, quem é melhor, né? A gente tem que respeitar primeiramente todo tipo de religião, né? Assim, se cada um acredita no Deus que quer, aí cada um tem o seu modo de pensar, né? E a gente tem que respeitar esse processo, né? A gente tem que respeitar cada religião, cada tipo de conceito religioso que temos, né? Porque eu acredito no cristianismo, por exemplo, mas e Buda, por exemplo, né? Buda veio bem antes. E aí eu tenho vários conceitos em cima desse processo. Por exemplo, se eu venho num contexto espírita, né? Eles colocam que Jesus Cristo foi uma evolução de Buda, né? Então, de outros antes de Buda, né? Então, eu tenho vários contextos aí para provar isso, entendeu? Religioso ou o que seja. E cada um acredita no que quer, né? Ninguém está limitado ou pensa aí no contexto, né? A gente tem que respeitar primeiramente, né? Enquanto as religiões. Fala, Jennifer, pode falar. Sim, porque todos têm o livre-arbítrio, né? Cada um Sim, escolhe quer cada um escolhe. seguir a Cristo ou não. Sim, né? Não é porque você não vai seguir Cristo que você está errado, né? A gente tem, por exemplo, eu sou budista, eu sou da Umbanda, depende, né? Cada um segue o que quer. Tipo assim, eu respeito toda e qualquer religião, entendeu? Eu respeito as pessoas, porque a gente tem que respeitar mesmo, né? Mas eu creio que Jesus é o único caminho. Essa é a minha crença. Na realidade, É o único caminho que leva ao Pai, né? você tem o teu contexto de pensamento, né? Se você pensa assim, o contexto de cristianismo é o primário, aí a gente volta, mas Cristo era o quê? Era judeu. Então, se a religião judaica que Cristo seguia seria correta, né? A gente Então, tem... ele veio para romper com a religiosidade, né? Porque os judeus, eles eram muito religiosos. E aí Jesus veio assim mostrar o amor e, por exemplo, igual eles tinham uma lei que Deus mesmo deu para eles descansarem no sábado. Só que eles eram assim hipócritas, porque se, por exemplo, um boi caísse num buraco, no dia de sábado eles iam tirar. Mas quando Jesus curava no sábado, eles criticavam Jesus, porque Jesus estava fazendo alguma coisa no sábado, sendo que eles também faziam, entendeu? Então Jesus ele veio para romper a religião, só que os próprios judeus, que era o povo dele, não reconheceu ele, tanto que até hoje a maioria, né, não todos, porque muitos se converteram ao cristianismo, mas ainda tem muitos judeus que não acreditam que Jesus já veio, eles acreditam que Jesus ainda vai vir. Eles não acreditam na E ele vai realidade. voltar, né? Ele vai voltar, mas a primeira parte, né, que ele já veio para morrer pelos nossos pecados. Então depois ele vai voltar só pro final, né, pro juízo final mesmo. Tipo, ele vai voltar para arrebatar a igreja e depois vai ser o juízo final. Depois de um tempo da grande tribulação vai ter o juízo final. Isso, na realidade, né? Cada um tem o seu contexto, né? Tem o seu modo de pensar, né? Sim. Falando de acordo Gleides, com a Bíblia, né, com o que eu creio. sim. Gleides, está online? Sim, professor. Qual a sua religião, Gleides? Eu acredito em Deus. Ponto. Essa é o meu critério. Quando eu tenho alguma Você segue dificuldade, primariamente?
Eu fui batizada na Igreja Católica. Não sirvo nenhuma religião, acredito em Deus, sei que Ele existe, mesmo que eu não veja. Quando eu tenho as minhas dificuldades, eu ajoelho, peço perdão, peço para ser uma pessoa melhor. E o que eu tenho de dificuldade na vida e que me afeta, porque nós somos seres humanos, somos falhos, né? Então, quando tem alguém que fala mal de mim, por exemplo, que eu sei que fala mal de mim, eu vou lá, retribuo com um sorriso, entrego para Deus, entrego para o universo, que ele vai tomar conta. Deixa eu te E aí? perguntar, você é cristã ou você é ateu? Lembrando que o ateu não é o processo que não acredita em Deus. Ateu é aquela pessoa que não segue os princípios cristãos. Eu acho que, então, eu sou ateu. Pensando dessa forma, sim, eu sou ateu. Chile. Eu não frequento a igreja evangélica, eu não frequento a Umbanda, eu não frequento o candomblé, entendeu? Eu sei que Deus existe, de alguma maneira ele existe, porque graças a Deus tudo que eu peço a ele de joelho e com fé no meu coração, as coisas acontecem. Graças a Deus. Aquele velho ditado bíblico, né? Aquele velho ditado bíblico. Me procurai debaixo de uma pedra e encontrais, né? Exatamente, é assim que funciona. E me achareis quando me buscar de todo o coração. Fala na Bíblia, e também fala, pedir, e dar-se-vos-á. Tipo, Deus dá, a gente pede, ele dá. Ele é muito bom, ele é misericordioso. É bom o tempo todo, né? Enfim, é isso, Jean. Shirley, tá online aí? Vamos acordar, né, gente? Shirley, tá online? Shirley escreveu. Professor, eu tô aqui sim. O que você é, Shirley? Então, esse assunto bíblico aí eu não entendo muito, não. O que você acredita, Shirley? Opinar, né? O que você acredita, Shirley? Libera o áudio aí. Eu acredito na mesma coisa da Jennifer. Eu acredito que Deus... Eu sigo o plano de Deus só. Porque se for para opinar sobre religião, vai dar uma aula inteira, uma semana. Aí eu não gosto de opinar, não. Mas é legal a gente ter esse contexto até, gente, né? Porque a gente tem vários entendimentos. Né? É legal a gente conversar sobre isso também. Vocês viram que a gente não está discutindo, não está impondo. Né? A gente está conversando, né? E aí, assim, ter esse contexto, e a gente vê também que é o seguinte, né? O processo administrativo, que é o que a gente vai discutir nessa aula, né? Ele advém aí lá dos tempos antigos também. Né? Então, todo o processo, enquanto a gente está falando de hierarquia, né, de mandamentos, sempre teve alguém que mandava e alguém que recebia ordens. Né? Indiferente se era escravo ou não, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu não comentei isso com vocês ainda. Na Grécia, por exemplo, tá, todos os nascidos na cidade, né, os gregos, né, no país, na realidade, todos nascidos no país, eles pertenciam à Grécia. Tá? Então, você fala assim, eu nasci, minha mãe e meu pai eram livres, tal. Não, você não pertence à sua mãe e seu pai, você pertence à Grécia. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que eles faziam com as crianças em muitos dos vilarejos? Né? O que eles faziam? Eles pegavam as crianças e jogavam dentro do barril de água quando nascia. Tá? Se a criança afundasse, a criança, dependendo do contexto hierárquico da criança, ia ser escrava. Né? Se ela subisse, ela ia ser guerreira. Ia para o contexto dos guerreiros. Então, para vocês terem uma ideia. Mamãe e papai... Eu lembro disso. Eu assistia muito desenho bíblico na Record. E eu lembro desse episódio aí, professor. Só não lembrava que tinha esse porém, né? De que para cima eram os heróis e o para baixo eram escravos. Eu sei que era tirado da mãe, o bebê recém-nascido. Também tem essa questão que você falou aí, quem nascia na Grécia pertencia à Grécia. Na Bíblia também diz que Jesus é de Nazaré, porque pertenceu a Nazaré.
Então, eles tinham muito disso. Você pertencia, por exemplo, eu digo pelo contexto grego, né? Você pertencia ao Estado, o Estado era o seu dono. Você fala assim, Jean, mas não tinha dono. Tinha, o Estado era seu dono. O Estado fazia com você o que ele queria. Né? Então, se você vinha numa classe de comerciantes, provavelmente você será comerciante. Se você vem numa casta é classe, né? Se você vem numa casta de escravos, provavelmente você será escravo. Tá? Então, tinha esse contexto também. Tá? E aí eu tinha o contexto do seguinte, se a criança nascesse com algum tipo de deficiência, ela tinha apenas um lugar para isso. Vocês sabem qual é o lugar? Não sei. A morte. Eles matavam? Eles matavam. Se a criança nascesse com algum tipo de deficiência, eles matavam. Eu não vou tão longe. Isso acontece até hoje. Vocês sabem disso, né? Aonde? Com os índios. Sim, todos os dias. Aonde? Não ouvi. As tribos indígenas. Não sabia. Se eles veem que a criança nasce com um tipo de deficiência, eles enterram ela viva. Misericórdia. Ou afogam no rio. Sendo duas opções. Então, a tribo, que eu digo tribo isolada, né? Não digo essas tribos que tem Buracéia, né? E mesmo assim ainda é complicado, tá? Porque no Amazonas, as mães, quando veem que o filho está com deficiência, as mães fogem da tribo e vão para a cidade. Para não matar os filhos. Para não matar o filho. Pelo menos Se ela tiver com o filho melhor, na tribo, eles matam. Oi? Pelo menos elas têm uma atitude melhor, né? Para preservar a vida do filho. Tá? Mas aí a gente começa a analisar e ver. Né? Por exemplo, vamos para a Grécia, lá no contexto antigo. Por que eles faziam isso, gente? Vocês sabem? Ou tem uma noção? Por causa usava muito guerreiros, né? Tinha que ser pessoas com saúde, com pessoas com firmeza, né? Para poder guerrear. É tipo isso, né, professor? Mesmo, Tom. Na realidade, assim, as crianças com deficiência eram consideradas inúteis. Não serviam para nada. Tá? E por isso eles faziam isso. Na realidade, era para poupar essa criança. Né? De passar algum trabalho, alguma dificuldade, não poder comer, morrer de fome. Né? Mais à frente. Então, vocês falam, professor, é errado. Naquele tempo não era errado. Se você analisar o modo deles pensarem deste jeito, não era errado. Né? Na realidade, eles adiantavam um negócio que ia acontecer mais à frente. Tá? E aí, quando a criança é recém-nascida, né, pelo processo de apego, você tem menos apego do que uma criança que já está sendo criada há 2, 3 anos. Né? Então, era mais fácil ser ali eliminada do que eliminada mais à frente. Né? Então, a gente também tem esse contexto. Fala, Tom. Mas, professor, tipo assim, hoje em dia tem muitas crianças deficientes que elas são muito talentosas, que elas conseguem fazer muitas coisas, sabe? Então, sei lá. Mas, por exemplo, você fala em fazer alguma coisa, né? Mas hoje a gente tem condições para isso. Naquele tempo eles não tinham. Né? Para você, por exemplo, comer, você tinha que trabalhar. Né? Digo, trabalhar mesmo, fazer todo o terreno, né? Capinar, limpar, pegar a enxada, tem todo esse processo. E as crianças com deficiência não tinham isso. Né? Não tinham esse processo de estar fazendo isso, por exemplo. Né? Então, a gente pensar no contexto deles, eles não estavam errados. Né? Porque isso era a sobrevivência do império, a sobrevivência do Estado. Né? Então, a gente tem que analisar todo esse processo. Não é porque eles faziam... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quem aí conheceu vovó e vovô? Gladys, eu conheci meus paternos. Conheci. Paternos não. Sério? Conheci só minhas avós. Quantos anos o vovô de vocês namorou a vovó de vocês? A vovó de vocês tinha quantos anos na época? Ixi, nem sei, professor. Acho que era bem nova, porque ela teve 9 filhos.
Normalmente, o homem casava com a mulher, né? O vovô e a vovó de vocês casavam com a vovó. A vovó tinha 13, 12. É bem nova, né? E aí eu Minha falo para mãe me vocês, falou mesmo. o que acontece se isso ocorrer hoje com a gente? É escândalo, né? Porque... Pedofilia. O Oi? homem é preso. Pedofilia. Ah, sim, se o cara for maior de idade, né? O homem é preso. É verdade. E aí eu falo para vocês, é errado o vovô e a vovó de vocês casarem novos daquele jeito? É, e que na época, sei lá, né? Eles... Eu não sei o que que passava pela cabeça deles, porque 13 anos ainda é uma criança. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam isso. Dependendo da época, né, a gente tem que pensar que assim, que eles viviam de determinada forma, eles pensavam de determinada forma. A gente, com o passar dos anos e com as leis sendo atualizadas e refeitas, é uma outra visão a nossa. Né? Até de matar criança, de não matar criança, isso é a lei deles. Né? Então a gente, mas é errado. Aí eu falo, é errado o vovô e a vovó de vocês ter casado lá novinho, lá, o vovô ter pegado, o vovô com 25 anos pegar a vovó com 12, 13 anos? Vocês estão É entendendo errado. onde eu quero chegar? É errado, mas na época não era, né? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Que nem sempre o que era o certo é o certo hoje. E nem sempre o que é o certo para a gente hoje era o errado para eles lá atrás. Né? A gente tem que começar a abrir nossa mente para outras vivências, para outras introduções, né? Porque nem sempre uma coisa é uma coisa, né? Ela muda com o passar do processo, com o passar do tempo. Então a gente tem que começar a ver, começar a analisar o que é o certo, o que é o errado, né? Então o que é o certo para mim, às vezes não é o certo para Gladys, por exemplo, nem para o Tom. Sim. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pode falar, Eu, Gladys. eu sou super a favor da palmatória nos dias de hoje. Só que hoje isso não pode, né? Pelas leis, não pode. Mas eu sou super a favor, tá? Palmatória é o quê? Dar palma na criança? Bater na criança mesmo, bater na criança. Na criança, né? Eu também sou a favor. Só que não de espancar, né? Mas assim, de bater pra Hoje você não pode dar as palminhas, né? As Isso daí tapinhas eu na concordo também, bunda, na mão, né? E tudo eu sei que tem a situação das leis, né? A defesa da criança e do adolescente, mas eu vou ser honesta. No meu filho, se eu tiver que dar a palmada dele, eu dou nele mesmo. E ele me respeita. É um exagero, né? Na minha opinião, tem coisas que eles exageram demais. Hoje em dia, Eu sou a favor da cabo de vassoura. ele... Nossa! Tom, a minha mãe Você é a quebrou favor de matar vários criança? cabos de vassoura em mim. A minha mãe Eu quebrou também vários já cabos de levei vassoura. muita E nem faculdade por de isso eu vassoura sou na cabeça. ladrão, Tom. É mesmo. Minha mãe disse que minha mãe e meu pai apanhavam de reio, sabe aqueles negócios assim de corda? Mas eu vou falar pra vocês. Eu sinceramente, quando era pequeno, não prestava, não. Eu era ruim mesmo. Eu não era boa coisa. É verdade. Aí, ó, tu apanhou? Vocês sabem, apanhava pra Ainda caramba, bem que você sempre apanhava. apanhou, né, professor? Pô, eu apanhava direto. Sabe o que eu fazia quando eu era pequeno? Isso eu me lembro, assim, nitidamente. O pessoal fala muito dos animais, das coisas. Eu pegava uma varinha bem fininha de bambu, sabe? Pegava cortava a varinha bem fininha de bambu, grande, comprida. Eu ficava no meio de um campo que tinha aqui perto da minha casa, chacoalhava essa varinha, e nisso não tinha poucas casas, tal. Tinha muito morcego. Né, professor? Morcego. Eu tô sabendo. O morcego, ele não consegue captar, não consegue diferenciar a varinha fina de bambu chacoalhando muito rápido. Então o radar dele não consegue captar. Então a gente acertava esse morcego com essa varinha de bambu, pegava esse morcego, né, segurava pelas pontas das asas do morcego. A gente tinha um tio do amigo meu que era cachaceiro, era bebu mesmo. A gente pegava uma seringa com pinga,
colocava a seringa com a pinga, tirava a pinga assim do cara lá, do tio do amigo nosso, enfiava na boca do morcego e soltava o bicho. Então o Bêbado. morcego bêbado, o morcego Nossa. ia batendo as asinhas de lado assim, ó, e caía. Sabe? Eu era triste, não era bom. Depois é vara de pesca. Tá explicado porque você apanhava, professor. Isso era um dos que eu fazia menos, sabe? É uma das coisas, devia ser a menor das coisas. Eu tinha também, eu sempre fui meio líder assim, entendeu? Então eu aprontava muito. Eu na escola, Levava mesmo os outros, né? eu nunca, isso mesmo. Eu nunca fui muito de estudar, né? Assim, a mais velho depois que a gente toma vergonha na cara. Mas eu nunca fui muito de estudar. E aí eu chegava assim, no colégio, no ensino fundamental, tipo sexto, sétimo ano, eu agitava a sala toda, falava, vamos embora. Subia em cima do muro da escola e ficava contando, vamos, que não tem ninguém aí, bora. Aí um pulava, aí dois pulava, três pulava, quatro pulava. E assim, a sala toda ia embora. E eu agitava todo mundo para ir embora. Assim, já fui várias vezes para a diretoria, pegaram várias vezes. Não era boa coisa, não. Né? Então, assim, eu falo isso. Né? Eu tenho, não sei se eu já falei para você, eu tenho um filho de 9 anos. E eu vejo isso nele também. Eu vejo muito nisso nele. Que ele faz as merdas, ele agita as cagadinhas dele, né? E os outros que fazem. E ele só fica observando, mas ele que agita. Aí eu fico olhando e falo, caraca, eu era igual. Professor, acho que o senhor gostou tanto da diretoria que o senhor até virou diretor, né? Ia tanto quando era criança. Por isso que quando eu vejo as crianças que são assim, eu até sento e converso. Né? Porque, assim, você vê muitas crianças que têm vários problemas, vários contextos, né? Que são complicados. Gente, eu fico falando aqui na matéria, aí vocês me sacaneiam também. Deixa eu passar um vídeo para vocês, depois eu volto na matéria rapidinho. Vamos lá. Cadê? Era esse aqui. Vamos lá. Quem não estiver escutando, fala depois, tá, gente? Quer dizer, fala agora, né? Para iniciar, vamos entender que existem dois tipos de organização, a informal e a formal. A organização informal está relacionada aos grupos de amizades e relacionamentos que nascem naturalmente dentro de uma empresa e que se estende para fora dela também. A organização informal não possui desenhos organizacionais e nem documentos formais. Já a organização formal conta com diretrizes, normas, regulamentos, rotinas, relações departamentais, procedimentos, organogramas, cargos e hierarquia. A organização formal é organizada e formalizada oficialmente, e é justamente sobre a organização formal que iremos trabalhar nesta aula. Pessoal, quero apresentar para vocês dois conceitos. O primeiro conceito é sobre organização. Uma organização é um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos com normas e regulamentos que devem ser respeitados e cumpridos por todos. Segundo Chiavenato, é uma entidade social porque é constituída por pessoas, é dirigida para objetivos porque é desenhada para alcançar resultados como gerar lucros ou proporcionar satisfação social. O segundo conceito é sobre o organograma. O que é um organograma? É um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma empresa. O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização. Bem, depois de conhecer esses dois conceitos, agora sim podemos adentrar na organização formal. É interessante destacar que a organização formal é composta por alguns tipos de estrutura. A organização linear, a organização funcional e a organização linha-staff. Vamos conhecer cada uma delas. O que é uma organização linear?
Bem, a organização linear é simples, antiga e tem origem nos antigos exércitos. O próprio nome linear já diz tudo. Tem a ver com linha e significa que existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superior e subordinado. As linhas de comunicação são rígidas e todos os gerentes recebem e transmitem tudo que se passa na sua área de competência. Bom, vamos completar esse organograma. Aqui tem o diretor, gerente de produção, gerente de vendas e gerente financeiro. Abaixo deles, respectivamente, temos os técnicos, os vendedores e os assistentes administrativos. A organização linear tem como característica a unidade de comando, onde a autoridade é única e absoluta do superior, como as organizações militares que conhecemos. É possível trabalhar de qualquer lugar, será? Construir uma mensagem, colocar tua mensagem. Cada subordinado se reporta unicamente e exclusivamente ao seu superior. Nenhum outro cargo tem autoridade de dar ordens a uma outra linha. As linhas de comunicação são rígidas e formais e sempre obedecendo à sua linha hierárquica. Todas as decisões são centralizadas e controladas pela cúpula da organização. Observe que esse tipo de organização possui um formato piramidal, pois quanto mais sobe na hierarquia, mais diminui os cargos, e quanto mais desce na hierarquia, mais aumenta a especialização. Vamos conhecer as vantagens e desvantagens desse tipo de organização. Vantagens. É uma estrutura de fácil compreensão. Ao observar, fica claro quem se reporta a quem. As tarefas são claras, permitindo que nenhum departamento entre em outra área. É muito indicado para pequenas empresas, por ser fácil de operacionalizar, e devido à centralização, existe uma garantia do controle e também da disciplina. Já as desvantagens são dificuldade de inovar, dificuldade de atender às mudanças constantes no ambiente externo, inclinação para a autocracia, assim dificultando a iniciativa das pessoas. Os gestores são generalistas devido à quantidade de decisões que recebem, tanto de atividades principais como de atividades secundárias, pois tudo passa por ele. Quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica a comunicação. Por ser uma organização linear, pode haver demora na comunicação. Para finalizar, a organização linear é aplicável quando? Em empresas pequenas, com poucas especializações, na fase inicial de uma empresa, quando as tarefas são rotineiras ou com poucas modificações, e quando há preocupação maior na rapidez do que na qualidade. Agora, vamos entender sobre a organização funcional. Enquanto a organização formal defende a obediência na sua linha hierárquica, a organização funcional enfatiza que quando um funcionário necessitar de uma demanda de outro setor, ele pode ir direto neste departamento sem a necessidade de passar ao seu chefe imediato. Assim, cada gerente se especializa em assuntos específicos, deixando de ser procurado para tratar de outros problemas. A organização funcional defende as linhas diretas de comunicação, sem a necessidade de intermediação, buscando a maior rapidez. Defende também que não é a hierarquia, mas a especialidade que promove a decisão. Temos aí algumas vantagens desse tipo de organização. Vamos conhecê-las. Cada órgão se dedica exclusivamente na sua função e, assim, possui a melhor supervisão técnica. E também, cada departamento foca mais em planejar e controlar. Já as desvantagens são perda de autoridade e comando, pois esse tipo de organização não tem como ponto forte a imposição de disciplina. Outra desvantagem é que pode acontecer de algum funcionário procurar especialistas menos indicados para resolver seus problemas,
Para finalizar com mais uma desvantagem, temos que cada departamento vai defender seu ponto de vista, às vezes contrariando o gerente de outro departamento, causando concorrência e conflitos. Pessoal, devemos entender que esse tipo de organização requer que a equipe possua um bom entrosamento, buscando objetivos comuns. As empresas podem implantar também autoridade funcional a algum órgão a fim de implantar uma rotina ou procedimento. Imaginem que um departamento de vendas. Os vendedores precisam fazer viagem externa e toda vez que precisam de dinheiro, envia um e-mail ao seu gerente de vendas que envia para o setor financeiro. Para mudança de rotina, o vendedor pode ir direto ao setor financeiro. Ok? Vamos entender agora a organização linha staff. Esse tipo de organização faz a combinação entre a organização linear e a funcional. É o formato mais completo e Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar a Monday.com. A Monday.com é a plataforma complexo. Observem, linha staff. Obediência à linha, autoridade, mas também assessoria, que é o staff. É interessante frisar que a organização linha staff tem o relacionamento dos órgãos de execução com aqueles de assessoria. Vejam que numa indústria, os setores principais buscam as atividades fins, como produzir e vender, enquanto o setor de planejamento e controle da produção faz o trabalho de assessoria. Assim, os órgãos de linha quase sempre estão voltados para fora da organização, enquanto que o staff assessora os órgãos internos. A linha e o staff trabalham junto. As linhas possuem autoridade para decidir e executar, e o staff tem a função de planejar, pensar e prestar serviços especializados. Vamos ver alguns exemplos de staff: contabilidade, compras, pesquisa, consultoria trabalhista, assistência jurídica, acompanhamento e planejamento e controle financeiro e da produção. Observem que quanto mais altos são os cargos na hierarquia, mais se utilizam do staff. Não esqueçam que os chefes de linha continuam com a completa autoridade e responsabilidade sobre os planos. Mas quais as vantagens da organização linha staff? O staff alivia a linha das tarefas acessórias. O staff alivia a linha das tarefas acessórias e especializadas, permitindo concentrar nas tarefas principais. Outra vantagem é que existe uma atividade em conjunto e coordenadas. Observe, linha é execução, produzir e vender, e o staff vem na parte de assessoria, planejar, treinar, ok? Vamos ver então as desvantagens. Pode existir conflito entre gestores de linha e de staff, pois os gestores de linha, por vezes, não têm preparo, enquanto que o staff, eles são super especializados. O gestor de linha possui mais experiência, já o staff possui mais conhecimento teórico. Dessa forma, pode acontecer que os gestores de linha fiquem temerosos, achando que os assessores queiram tomar seus lugares. Uma última desvantagem é o baixo rendimento, quando o staff quer impor suas sugestões a qualquer preço. Gente, ao momento que as empresas crescem, necessitam cada vez mais de assessoria. Observe que em empresas pequenas, geralmente você não vê um setor de contabilidade, não vê um setor de treinamento e recrutamento, você não vê um setor de tecnologia da informação, de contabilidade, de assessoria jurídica, mas as empresas, ao momento que crescem, vocês observam que ela tem setores totalmente focados na assessoria, que é o TI, que é recrutamento e seleção, que é treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento, que é o setor de recursos humanos, tecnologia da informação, o setor de compras. Esses são staffs, são atividades acessórias, né? Que às vezes o gestor de linha precisa passar para que alguém acessore
essas atividades para que ele possa focar na sua atividade principal. Tudo bem? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Peço que vocês comentem, compartilhem, né? Levem esse vídeo para aqueles que precisam de mais conhecimento. Vamos lá, pessoas. Só para a gente falar rapidinho sobre isso, né? Em cima desse processo, né, que a gente acabou de falar hoje, na realidade, né, sobre a parte organizacional, eu quero que vocês entendam hoje um contexto básico. Né? Quero que vocês me falem agora. Organização formal e informal, né, que é o nosso básico. Por enquanto, a gente vai ver isso que ele acabou de falar hoje com mais ênfase à frente também. Mas organização formal e informal. Vocês entenderam o que é uma organização formal, o que é uma organização não formal ou informal? É informal, que eu entendi, é tipo assim, é algo de amigos, né? Entre amigos. Eu entendi muito pouco da informal. Para mim é isso. Agora, a formal é tipo, é a organização, é a empresa, né? É algo que tem que ser mais formal, mais tem que seguir uma hierarquia. Só para colocar para vocês, né? Eu tenho duas definições. Uma é organização, tá? E outra é hierarquia formal e hierarquia informal, tá? Então, organização formal, para ficar mais fácil para vocês, tá? Organização formal tem CNPJ. Organização não formal, não há CNPJ. Jean, aquele cara do ovo que não tem registro, né? Não é MEI, não é nada. O que ele é? É uma organização informal. Tá? Para ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, entendi. Tá bom? Então, o formal tem CNPJ. Ponto. Informal não tem. Hierarquia formal e hierarquia informal. O que é uma hierarquia formal ou uma hierarquia informal? Tá? Então, hierarquia formal. Organograma. Bonitinho. Jean, hierarquia informal. Tá? O que é uma hierarquia informal? Uma empresa familiar, por exemplo. Todo mundo manda em todo mundo. Então, não tem um organograma definido. O organograma foi aquilo que ele passou dos quadradinhos, tá? Diretor, coordenador, aquilo chama-se organograma. A gente também vai ver isso nas aulas. São vários tipos de organograma, vários tipos de caracterização para esse tipo de organograma. Alguém não entendeu nada até agora, pessoas? Eu entendi. Não, professor, tá de boa. Então, fechou. Gente, eu vou dar um descanso para vocês, que vocês devem estar cansados aí. Tá? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. O que é organização formal e informal e o que é um organograma formal e informal. São coisas diferentes, tá? Mas são interligadas. Tá? Então, para vocês terem uma noção de que é o quê, e isso para vocês, para a gente ficar com isso hoje, né, na cabeça, o que é um, o que é outro. Porque eu não vou misturar muita coisa agora com vocês, não vou jogar o organograma direto, não vou jogar, ele até jogou ali para vocês, só para ter uma noção. Mas eu quero que vocês basicamente analisem o que é um, o que é o outro, tá? O que é uma organização formal, uma organização não formal, porque eu preciso disso como base para passar tudo o resto do processo do OSM para vocês. Tudo bem? Tudo bem, professor. Sim. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Semana que vem a gente volta. E eu volto com conteúdo agora pesado semana que vem. Tá? A gente já passou basicamente o que era para passar básico para vocês. Agora a gente vem com conteúdo mais pesado. Então eu peço que vocês venham com uma cabeça mais arejada para semana que vem. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigada, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Bom descanso. Vocês também, gente. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.